A virgindade dela foi vendida. Foi. Porque tinha alguém que queria, tipo, uma virgem, alguma coisa assim. E a mãe dela era um dono de alguma fazenda. Quando eu vi essa história, eu falei, não, isso não é possível. E o primeiro lugar que ela falou foi na Marília Gabriela. Foi. Uma entrevista na Marília Gabriela. Ela começou a contar isso pra gente chorando. E as pessoas começaram a se assustar, porque antigamente, gente, por incrível que pareça, isso era normal. Né? Pessoas. Sim. E aí eu falei, Era no interior isso, né? e o pior, o marido dela batia nela. Então, assim, por exemplo, ela falou que uma vez ela foi trabalhar, o marido dela tinha dado um soco nela, ela tava toda roxa. Ela chegou no refeitório e as amigas, o que aconteceu lá? Não, eu caí da cama, eu batia. Ela contando isso pra gente. E aquilo me dava uma força, porque eu falava assim, cara, eu sou um menino, eu tô vivendo isso daqui. Essa senhora já passou o escárnio de vida numa história. Ela tá na... Imagina, começar a trabalhar com 60 anos. A gente viu esses dias as meninas zoando com uma menina de 40 anos que entrou na faculdade. Sim. E a molecada zoando com uma moça de 40 anos porque tava fazendo faculdade. Eu falei, imagina então eu ia fazer o que com a Palmeirinha? Então, assim, o grande problema dessa geração é isso, sabe? A gente tá vivendo uma grande doideira. Sim. E aí a Palmeirinha tinha essas histórias muito pesadas. E eu falava assim, não. Eu virei pra ela, falei, cara, eu vou fazer o que for possível pra gente contar essa história pro mundo, pra que você seja uma inspiração pra outras mulheres. Por quê? Fazer a receitinha, todo mundo vê e se apaixona. Só que o nosso desafio como empresário, como marca, é levar essa história e equalizar essa história no Brasil. Eu mesma não conhecia. Então, basicamente, o pai dela adorava a Palmeirinha. Ela era o xodó dele. Era o xodó. E a mãe não entendia isso. Então tinha ciúme. muito ciúme disso. E aí, quando ela tinha, sei lá, 6 anos de idade, a mãe doou a Palmeirinha pra uma outra família criar, pra uma família Mãe italiana. biológica. A mãe biológica doou, falou, ó, biológica. eu não quero essa menina aqui. Doou ela pra criar. E aí, eu não sei o que aconteceu, que o pai dela faleceu. E aí ela teve que voltar depois de um tempo. Ela estava sendo criada por essa italiana, era uma italiana Isso, que criava italiana. ela. E ela foi devolvida para casa dela, para a mãe dela, só que ela pensou, meu pai faleceu, as coisas podem melhorar, pioraram. Ela então começou a trabalhar porque ela tinha outros irmãos e tinha que ajudar a bancar a casa, já que o pai dela tinha falecido. Ela ia trabalhar, tinha dia que a mãe dela trancava ela para fora de casa, não deixava ela Chegava entrar. tarde, era uma francesa, na verdade foi criada por uma... Você falou italiana, mas era uma francesa. É, francesa então, né? Isso. E aí ela voltava e não deixavam ela entrar. Então, várias vezes ela dormia pra fora de casa e ela era muito, muito maltratada. E aí ela conta que quando ela tava na adolescência, teve um dia que ela deitou na cama e tinha um homem Deitado na cama. deitado na cama dela, que é essa situação que ele comentou, que a mãe dela então vendeu a Ela começou a virgindade gritar, dela. pulou a janela É, e ela fugiu de casa porque ela pulou a janela. sim. Agora você fala assim, como que pode, né? Uma pessoa com tantas marcas conseguir Ser tão fofa se e reinventar. amável. Agora, ela tem esse lado fofa e, obviamente, a Palmeirinha de uma... Mas trabalhando no dia a dia, era uma mulher muito forte. Porque todo mundo acha assim... Não sei se vocês vão me entender, mas eu falei que eu vou abrir a caixa preta da Sim, história. 20 anos você Assim, trabalhou com ela. Por trás você chega onde você chega porque existem coisas que te levam até ali. Então, acho que, claro, todas essas dores tornaram ela uma mulher muito forte. Então, ela tinha muita consciência de tudo que estava acontecendo. Não é porque, às vezes, ela falava errado ou porque ela não sabia. Então, a Palmeirinha... Muita sabedoria, né? eu sempre falei que ela era uma grande mulher de televisão. Ela sabia o que estava acontecendo. Sabe quando você entende o personagem que você tem que seguir, as regras do jogo? E assim, claro, gente, ninguém dá pra ser 24 horas. Eu já fui, tipo, eu saí do velório do irmão da Palmeirinha, a gente entrou algumas horas depois gravando, sabe? Tipo, e ela continuava, ela tava ali, o trabalho dela era sagrado e tal. Sim. Mas isso me trouxe uma lição de olhar assim e falar, ela sabe. E aí quando eu entendi isso, e quando a gente se entendia isso, às vezes eu tava ali embaixo, né? Tinha uma bancada, a gente só olhava pelo olho, a gente sabia o que estava acontecendo. Então, tem esses dois lados. Claro, ela sempre foi muito gentil, amável. Não tenho o que falar. Mas ela sempre foi também uma mulher de televisão. Claro.
Porque é impossível você conseguir manter vivo Sim. uma história, uma marca tão forte se você não tem consciência dele. Não, ela criou consciência. Não, e assim, se você também não for profissional e exigente e levar as coisas a sério, né? Então, assim, a parte fofa é muito legal, mas também se for só isso, todo mundo monta em cima. E ela era muito exigente. Pois ela era muito... Não podia estar nada fora do lugar, não podia ter uma colher fora, não podia a pia estar molhada. Ela tinha todas tinha toda o jogo dela ali tinha que estar muito bem feito. E é uma coisa que porque a gente comenta muito, que assim, parece que quando o profissional homem é exigente, a fala é, não, esse cara aqui com ele, ninguém tira farinha não, com ele tem que estar tudo perfeito, porque ele é exigente. Quando é a mulher, é chata. Nossa, fresca. Essa daí não pode ter nada fora do lugar que já reclama, sabe? Então. E aí, com o tempo, eu comecei a ver que fazia total sentido todo esse perfeccionismo, porque ela conduzia muito bem.